Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal. Oi, aventureiros da história! Hoje vamos falar do lado B de Monteiro Lobato. Aquele cara que era nacionalista, incentivou o petróleo no Brasil e teve muitos seguidores na época. Ele é considerado o pai da literatura infantil brasileira. Mas ele tem o seu lado B. Ele era um cara extremamente racista, ligado ao movimento eugenista brasileiro. Em 1928, Lobato estava duro, quebrado, conseguiu um trabalho nos Estados Unidos. Ele foi para Nova York trabalhar como comissário de negócios do consulado brasileiro nos Estados Unidos. Lá em Nova York, ele se sentiu maravilhado com a cultura americana, a separação entre brancos e negros, que estava em plena época das leis de segregação nos Estados Unidos. Olha que ele estava em Nova York, que era um lugar mais light, mas ali já existia hotéis para negros, hotéis para brancos, e ele ficou maravilhado com aquilo. Ele escrevia cartas para o seu amigo, era um médico eugenista, Renato Kell, que os dois pertenciam ao movimento eugenista brasileiro. Eles queriam que o Brasil seguisse o exemplo dos Estados Unidos. Nessas cartas, ele elogiava muito a clã. E ali ele dizia que o Brasil, que era um país mestiço, de um povo miscigenado, precisava de uma organização supremacista branca, como nos Estados Unidos, para colocar o povo no seu devido lugar. Ali ele escreveu um livro, é um livro chamado Presidente Negro. Esse livro foi escrito em 1926. O livro era tão racista que os próprios americanos não concordaram com o livro. 5 editoras americanas rejeitaram o livro. E Lobato, nas suas cartas, ele diz que pena que o livro foi rejeitado, que ele chegou na época errada. Ele deveria ter chegado um pouco antes, na época dos linchamentos, porque nos Estados Unidos, logo depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma série de linchamentos, porque eles não queriam que a população negra americana tivesse os direitos civis. Foi um horror, isso é uma história à parte. E Lobato achava que o livro seria um sucesso. Lançou O Presidente Negro aqui no Brasil, foi um fracasso, é um livro pouco conhecido dele, a história do primeiro presidente negro, que no final do livro aparece que eles passam um produto no cabelo para alisar, mas o produto, na verdade, vai fazer a esterilização das pessoas negras. Ele volta para o Brasil depois de ficar esse tempo nos Estados Unidos. Ele só volta por causa da crise de 29, porque ele joga todo o dinheiro dele em ações de um produto americano que não deu certo. O negócio não deu certo, ele volta sem grana nenhuma e volta para o Brasil e começa a trabalhar tudo de novo aqui. Cria a editora, aquela parte que todo mundo conhece, aquela parte que todas as pessoas aprendem no colégio. Só que na cabeça dele, ele tem um plano. O plano dele é começar a fazer que as crianças aprendam o que é eugenia, o que é a diferença entre branco e o preto. Nas escrituras dele, que a gente lembra muito do Sítio Pica-Pau Amarelo, mas da televisão, aquele Sítio Pica-Pau Amarelo da Globo. O primeiro livro dele, que trata desse assunto, não é nem do Sítio Pica-Pau Amarelo, é o que fala sobre o Jacatatu. É um massacre contra a população mestiça brasileira. O cara do interior, burro, de pé descalço, que vive ali preguiçoso. Depois ele ganha
assim, um convite do Biotônico Fontoura para uma produção de marketing do biotônico. Aí o Jeca muda, porque o Jeca toma o biotônico e fica melhor, fica mais corajoso, mais inteligente, que tudo era doença do bicho, do pé, que não sei o que. Mas ele só muda a ideia dele, ele até pede desculpas, nos jornais ele faz uma carta pedindo desculpa pela, pela aquela antiga visão. Mas não é só porque ele estava ganhando dinheiro do biotônico, que ele muda só. E vai fazer o livro Saci. No livro Saci já começa a coisa. A Cuca que nós vemos na televisão, a gente lembra da Cuca, aquele jacaré de peruca. Só que no livro o Saci, a Cuca é uma bruxa velha, negra, que tem a pele tão enrugada, mas tão enrugada, que lembra uma cuca. A cuca é a fêmea do jacaré. Então ela tem a pele igual a de um jacaré. Então tudo que é misticismo, folclore, fica com os negros, que é o caso do Saci, a Cuca, tia Anastácia, que vão ser o misticismo, o atraso. Em Caçadas do Pedrinho, quando as onças vão atacar o sítio, as onças planejam matar todos os humanos do sítio. Aí Emília fala para tia Anastácia para não se preocupar, que ela vai subir pelo mastro da bandeira ali e ela, como macaca, não será atacada. Também outra vez, no aniversário da Emília, a Narizinho chama a tia Anastácia e fala para o povo: ó, gente, não fique nervoso com ela, porque na verdade ela não é uma negra, ela é uma princesa amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada por um feiticeiro malvado e jogado uma chave que mudaria sua forma num rio. Então ser negro ali era uma maldição. Dona Benta, que é a pessoa assim da elite, uma pessoa branca, culta. Tanto que Dona Benta, quando conta uma história, conta a história da Grécia, conta histórias mais profundas. E é aquela coisa europeia, branca. Já o atraso fica com o tio Barnabé, que é o cara da roça, o negro ex-escravo, que sabe, é amigo do Saci. E assim, o Monteiro Lobato foi tentando moldar a cabeça das crianças daquela época. Hoje, os livros foram censurados dessa forma. Os livros de Monteiro Lobato tiraram aquilo. Porque, outro exemplo, tia Anastácia é chamada de negra beiçuda. Ela não sobe nas coisas, ela trepa, como se fosse um bicho. Então isso aí, vocês podem achar esses originais na Biblioteca Nacional. Até a Biblioteca Nacional online, vocês conseguem esses textos originais. Eu acredito que esses livros não devam ser cancelados, como foram mudados durante o tempo. Várias versões mudaram, amenizaram isso. Eu acho que ele tem que ser lido no formato original, para que se mostre como era o pensamento dele. Mesmo para a época, ele era considerado racista. O Lobato, ele tem um contexto histórico que os defensores argumentam que a linguagem, as ideias de Lobato refletiam o pensamento da sociedade brasileira da época e que ele não tinha intenção consciente de propagar o ódio racial. Isso é cascata. Mesmo naquela época, havia várias críticas ao Monteiro Lobato sobre isso, sobre o racismo, esse pensamento extremamente americanizado dele. Isso ocorreu várias cartas contra esse pensamento dele. Mas o Lobato era Lobato, né? Ele já tinha conseguido um status muito grande. Então ele tirou isso de letra e o sítio foi visto como coisa para criança na escola. Em 2010,
houve uma ação contra os livros de Lobato, que questionou-se a inclusão de Caçados do Pedrinho nas escolas públicas por seu conteúdo, gerando um debate que chegou ao Supremo Tribunal de Justiça. O STF decidiu que a recomendação STF recomendou que as obras não fossem retiradas, mas adaptadas nas escolas. Eu acho que Lobato não deve ser cancelado, como o pessoal acredita que tem que ser cancelado. Eu acho que ele tem que ser lido na íntegra. E esses livros têm que ter um prefácio, pós-fácio e também notas de rodapé para explicar o conteúdo, aquilo que estava acontecendo. Porque não era só uma coisa da época. A época, o Brasil era extremamente racista. Com certeza, havia uma elite branca que se sentia europeia e o povo. Há vários. Oswald de Andrade era outro. Tinha muitos. Mas no caso nosso, do Lobato, que ainda é usado, levado para as crianças, essa coisa toda, eu acredito que nós deveríamos ler o conteúdo original. E esse conteúdo original está, como eu falei antes, na Biblioteca Nacional. Vocês podem achar isso muito bem. Ok? Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura.